Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre uma das notícias do dia que ficou um pouco perdida na loucura que a gente teve no futebol, mas tem relação com a Copa do Mundo, não essa, mas sim a 2026. Para quem não sabe, a FIFA já anunciou que vai ter 48 seleções na Copa do Mundo de 2026 e não 32 como no formato tradicional. A Copa do Catar tende a ser a última nesse formatinho gostoso e legal que a gente tem, de 8 grupos de 4, né, 2 seleções avançando, aí a gente tem oitavas de final, quartas, semis e final, tudo certinho e redondo. Essa Copa do Mundo que tem 64 jogos, a tendência é que seja a última vez. A questão é que a FIFA quer 40 jogos extras para a próxima Copa do Mundo e está disposto a abrir mão da ideia de grupos de 3. Para quem não sabe, a próxima Copa teria 48 seleções, ela vai ser realizada no México, Estados Unidos e Canadá, e aí seriam 16 grupos de 3 seleções, aí avançando o primeiro colocado de cada grupo, oitavas de final, quartas, semifinal, tananã. Eu não sei se avançariam os segundos melhores colocados dos grupos, eu não sei se ia ter um negócio desse, né? A questão é que a FIFA ia fazer esse formato bizarro, que seria muito complicado de fazer logística e tudo isso, e aumentar apenas 16 jogos, né? Acho que o número de jogos totais. E agora, eles olhando talvez aí por tudo que aconteceu com esse negócio de grupos de 4, que já deveriam ter observado antes, eles talvez não queiram abrir mão dos grupos de 4, mas não querem abrir mão também da ideia da Copa do Mundo com 48 seleções. Então seriam 12 grupos de 4 seleções, avançando os 2 primeiros de cada grupo, mais os melhores terceiros lugares, que no final das contas seriam 8 dos 12 grupos, né? Então 4 terceiros lugares, os 4 piores, ficariam de fora, os 4 lugares de fora também. Então essa basicamente seria o novo formato de classificação da Copa do Mundo para os 16 avos de final. Aí os que avançam vão para as oitavas de final, aí eles vão para as quartas, semis e final, aí tananã. Então assim, basicamente seria o novo formato que a FIFA quer passar. E por que ele é negativo? Primeiro porque a gente não está adicionando mais jogos de qualidade. Porque assim, obviamente a gente pensa, vai ter a Colômbia na Copa, vai ter o Chile, vai ter a Itália, que são seleções notáveis que ficaram de fora. Ok, mas vai ter mais quem? Aí são 3 de 16 seleções extras. Vai ter quem? O Kosovo, a Romênia, a Nova Zelândia. Vai ter mais quem? Panamá. Essas seleções vão estar na Copa do Mundo. Para quê? Óbvio, é legal você dar uma oportunidade para essas seleções, vai ter sempre aquela vitória histórica e tudo isso, mas o nível da Copa tende a cair bastante, a gente tende a ter mais 0 a 0. Eu e muitos trouxas aqui vão assistir quase todos os jogos, mas a questão e assim, eu me coloco entre os trouxas também. Eu acordei cedo para ver Tunísia e Austrália. A questão que a gente coloca, né, foi Tunísia e Austrália, agora eu não estou me lembrando, mas a questão a gente está tendo assim muitos jogos de baixa qualidade na Copa com 32 seleções, imagina com 48. Então assim, a gente não está adquirindo normalmente mais jogos com qualidade, a gente está colocando mais jogos de baixa qualidade. E a gente também tem outro problema, tempo para fazer a Copa do Mundo. Com 40 jogos a mais, a Copa do Mundo assim, basicamente quase dobra o número de jogos, então precisaria de basicamente mais meio mês para fazer a Copa do Mundo. Então, 1 mês e meio de Copa do Mundo, isso afeta bastante o calendário, afeta o período de férias, isso também seria um problema logístico. E é claro, o principal problema, a logística dos países sede da Copa. Na próxima Copa, isso não tende a ser um problema, porque a gente está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de uma super estrutura para qualquer tipo de esporte, eles têm dezenas de ginásios, dezenas de estádios, principalmente os da NFL, a maioria dos estádios da Copa do Mundo dos Estados Unidos serão da NFL, acho que basicamente todos, né? E os Estados Unidos basicamente já está com tudo pronto, não vai ter que construir um estádio sequer. Todos os estádios que os Estados Unidos vai usar são estádios da NFL. Eu até fico curioso para saber se essa final da Copa do Mundo de 2026 vai ser no Estádio Azteca, a terceira final por lá, ou vai ser nos Estados Unidos, porque vamos lembrar, uma candidatura conjunta dos Estados Unidos, México e Canadá, mas a maior parte dos estádios, acho que vão ser 24 estádios, 16, se não me engano, vão ser nos Estados Unidos. Então, a maior parte da estrutura é por lá. Os Estados Unidos não tem um problema para isso, é um país de primeiro mundo, extremamente desenvolvido, mas e quando a Copa de 2030? Estão falando da Arábia Saudita. Imagina, você vai ter que fazer estádios e estrutura de treino para 48 seleções. Quantas pessoas vão morrer construindo esses estádios? Se foram 15 mil no Catar para construir 8 estádios, vamos lembrar que o Catar tinha prometido 11, mas 8 estádios, morreram quase 15 mil pessoas. Imagina para construir 14, 15 estádios na Arábia Saudita. Entende? Óbvio, a Arábia Saudita pode prometer uma condição de vida um pouquinho melhor para os trabalhadores? Talvez, mas talvez não. Então assim, a questão a gente vai realmente levar essa ideia para frente? Imagina a Espanha, a Ucrânia está na candidatura para a Copa de 2030 e Portugal.
Esses países, por mais que dois deles sejam de primeiro mundo, que é a Espanha e Portugal, eles não têm a estrutura dos Estados Unidos. Então, assim, eles teriam que construir alguns estádios, a maioria está pronta, né, a gente sabe, mas nem todos os estádios que estão na Espanha são estádios 5 estrelas pela UEFA, né? Os Estados Unidos recebem um pouco de vantagem porque a exigência tecnológica da NFL é alta, mas por exemplo, a gente olha o estádio do Betis, ele não é um estádio para a Copa do Mundo. Estádios para a Copa do Mundo são muito mais rigorosos, tendem a ser estádios ultramodernos. Então, assim, basicamente, na Espanha, em Portugal, a gente teria certificado talvez o José Avalade, Estádio da Luz, Estádio do Dragão, Santiago Bernabéu, Camp Nou, Wanda Metropolitano, mas quem mais? Então, assim, tem muito estádio que nesses lugares não vai estar tecnicamente preparado para a Copa do Mundo e necessitaria de reformas. Então, ainda infraestrutura, CT de treinamento, eu acho que esse é o de menos, mas imagina para um país que vai ter que construir isso do zero, e isso está ficando cada vez mais comum nas Copas do Mundo, porque a FIFA está basicamente dando a Copa para quem pagar mais. Então, assim, é esse tipo de problemas que a gente tem que ficar de olho. A meu ver, Copa do Mundo de 48 seleções é uma péssima ideia por vários motivos. Ela não tende a agregar mais qualidade e por mais que a gente tenha mais jogos, que seria tecnicamente positivo para o meu canal, é mais jogo para cobrir, a gente vai ter menos qualidade nos jogos e a Copa tende a se tornar mais desinteressante nas fases iniciais. Basicamente vira uma Europa League nos moldes antigos, antes da Conference League, só que sem os jogos de volta, é só um jogo ida e pronto, né? Então, basicamente é uma ideia ruim, menos pior do que a ideia de grupos de 3, mas eu ainda acredito que esse inchaço da Copa do Mundo tende a ser negativo para a competição. Mas é a FIFA querendo ganhar mais dinheiro dentro do seu cargo-chefe, né, que é a Copa do Mundo, é a principal competição que eles têm em mãos. E assim, não que eu vilanize ganhar dinheiro, eu acho bom, assim, os esportes chegaram ao ponto que chegaram, a globalização, tudo isso é por causa do dinheiro, tudo isso é positivo, fazer negócios é positivo para o esporte, eu sou a favor de SAF e tudo isso, eu acho que o investimento privado dentro do esporte tende a crescer e modernizá-lo e levá-lo para outros lugares, há muita importância do investimento, dos negócios dentro do esporte, mas assim, quando a gente tem uma entidade que já ganha dinheiro fácil, já não tem que construir estádio, não tem que projetar logística, a única coisa que ela tem que fazer é vender direito de TV, então assim, quando uma entidade que já ganha bilhões sem fazer nada sobre essa competição, ela quer ganhar mais à custa de qualidade, aí tem que ser criticado. O dinheiro não pode estar acima da qualidade do produto, a meu ver. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí sua opinião. Você é a favor da Copa do Mundo com 48 seleções? Você é contra? Qual é o argumento seu contra, a favor? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, tudo bem? Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo de novo, vou refletindo isso e até o próximo vídeo.